Bom dia, Bom dia, governador. Como é que vai? Tudo bem? tudo, tudo ótimo. Deixa eu Que só bom. arrumar aqui. Claro, à vontade. Agradecer aí desde já pela presença, ter disponibilizado seu tempo. Ok. Deu certo? Deu certo. A imagem está ótima, parece bem. Tá ótimo. Então, Tem mais gente entrando aqui agora, estou adicionando as pessoas aqui ainda. legal. Mas, governador, só para, primeiramente, mais pessoas adicionando. Primeiramente, começar, por óbvio, lhe agradecendo por disponibilizar seu tempo para fazer essa conversa. Ela vai ser gravada, então para depois a gente poder jogar para o YouTube, a gente recortar e fazer um podcast também. Vamos ter umas opções legais aí para trabalhar esse conteúdo e levar adiante essa conversa, que eu acho que tem muitos jovens, muitas pessoas que vão ter interesse no bate-papo que a gente vai fazer aqui. A gente sabe que nem todo mundo consegue encaixar o horário, mas depois com a gravação elas conseguem ter esse acesso. Legal. Então, Você vai fazer uma introduçãozinha? vou sim, vou sim. Toda hora aparece uma notificação aqui de mais um entrando e eu estou aceitando as Não, pessoas. a gente espera. Mais duas pessoas agora. André também. Bom, perfeito. Eu vou começar já a fazer a introdução. Para quem não conhece, mas acho difícil não conhecer, o convidado de hoje é o nosso ex-governador do Espírito Santo por 3 mandatos, o economista Paulo Hartung. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo no final de 2018, quando estava concluindo seu terceiro e último mandato. Não disputava a reeleição naquele momento, poderia ter levado essa disputa, mas encerrou um ciclo. Pude assistir a sua última reunião de secretariado, os números apresentados, depois conversar diretamente, em função da ponte que o Tassiano fez, um grande amigo. E é uma pessoa extraordinária, de verdade, assim, seja porque pelo que eu acompanhei, pela mídia, pelo que eu acompanhei pela imprensa e também pela conversa. Um dos resultados que mais me impressionou foi a nota A no ranking do Tesouro na gestão fiscal. A gente sabe que essa é uma dificuldade quase que intrínseca da realidade brasileira. Nós olhamos a União, governos estaduais, municípios, e infelizmente vemos uma realidade de um Estado, basicamente de estados, municípios, basicamente quebrados, e aí não conseguem fornecer os serviços básicos de educação, saúde, e nós vimos que foi diferente na sua gestão e vai ser boa parte do assunto de hoje. Então, acho que esses são os pontos principais. O governador já foi também senador, deputado, teve uma carreira muito longa na vida pública, atualmente está na iniciativa privada, mas eu acho que o grande destaque, naturalmente, é a formação de economista e esses 3 mandatos de governador. Legal. Queria saudar a todos os presentes, dizer da alegria de estar com vocês. Você não disse como é que vai ser a dinâmica, Sim. né? Claro, apresento aqui também. Mas eu vou tentar fazer uma, uma fala resumida para que a gente possa usar o tempo no diálogo, né? Que eu acho que é muito mais produtivo. Né? Sim, exatamente. Assim, eu sou de uma geração que participou da luta pela redemocratização do país. Né? Eu estou com 63 anos de idade e, quer dizer, militei nos movimentos sociais e particularmente no movimento estudantil para que o país voltasse ao regime período autoritário. Daí que eu venho, né, dos movimentos sociais, e minha formação é de economista. Eu uma vez formado, primeiro tentei ser funcionário público, né, e passei nos 2 principais concursos da época, mas nós não tínhamos na época as garantias que temos hoje. Então passei nos concursos, passei em primeiro lugar num, segundo lugar no outro.
de enveredar por uma carreira de empreendedor privado, né? Foi a minha primeira atividade depois de formado como economista. Eu fui sócio de uma editora e gráfica limitada. Foi um período curto, porque logo após nós tivemos um processo eleitoral, em 1982, e eu me elegi já no primeiro processo eleitoral que disputei, deputado estadual. Então, fui deputado estadual, federal, depois fui prefeito da capital, Vitória. Saindo da prefeitura, tive uma experiência importante, que eu fui diretor da área regional e social do BNDES. Foi um momento que agregou muito na minha carreira profissional. Saí do BNDES, desincompatibilizei para tentar disputar o governo do Espírito Santo. Perdi a convenção do partido na época, uma convenção complicada, ruidosa, que não vem ao caso. Quer dizer, mas derrotado na convenção pelos fatos que ocorreram na convenção, eu acabei tendo a minha imagem projetada fortemente em todo o Estado. Eu acabei sendo convidado para ser candidato a senador, fui eleito senador, fui eleito com votação superior à do governador. Depois voltei, disputei o governo, fui governador 2 vezes, me elegi em 2002, tomei posse em 2003, fiz um ciclo de 8 anos. Depois me afastei, né, em 2010, inclusive achava que já tinha encerrado o meu ciclo político em 2010. Fui para a iniciativa privada, fui de conselhos, conselho da EDP Brasil, fui do conselho da Veracel, né, que é do setor de celulose, setor que eu estou participando atualmente. E em 2014, eu brinco comigo mesmo, eu digo que eu tive uma recaída e voltei a disputar a eleição, e aí fiz o 3º mandato como governador. Então, é uma carreira longa, num período que vem da democratização até praticamente agora, uma carreira que boa parte dela no setor público e também com atividades na área privada, como agora eu estou exercendo. Então, assim, eu relato isso porque eu acho importante nessa conversa. Quer dizer, nesse curso, quer dizer, eu venho de um período de formação abundante de lideranças, né? Sim. O período da democratização, eu sempre digo, formou muitas lideranças para atividade pública, para exercício de mandatos, inclusive formou lideranças para a vida privada, né? Assim, porque aquele período foi um período de grande treinamento de jovens, né? O período anterior de formação de lideranças massivamente foi em torno de 64, antes, durante e depois do golpe militar, né? Também foi um período assim que nós tivemos uma formação de líderes expressiva. É só ver que na democratização, os principais atores do processo de democratização no país vieram desse período, né? Assim, de uma maneira ou de outra, né? Então, assim, você tem 2 ciclos de formação de líderes no país, né? O entorno de 64 e esse período da onde eu venho, que é o período da democratização. De lá para cá, você tem um vazio na formação de lideranças. Você tem a reorganização partidária, que é muito rica, mas a Constituinte cometeu um equívoco, né? Um equívoco na modelagem de organização partidária no nosso país. Como a gente vinha de um período autoritário duro, né? De escassez de liberdade, de escuridão, né? Institucional, com práticas horrorosas, tortura, exílio, perseguição e assim por diante.
Perfeito. Os constituintes excederam no liberalismo na hora da organização partidária. Tanto que, quando o Congresso, pela primeira vez, tentou colocar uma cláusula de barreira, o Supremo derrubou, dizendo que era inconstitucional. Um grande erro, na minha opinião. Um grande erro, né? Um erro original, é importante dizer, dos constituintes, né? Que você precisava de um balizamento para a organização partidária no país, e não esse mercado persa que virou a organização partidária no Brasil. Sabe? Então, tem um erro original e tem um erro também na hora que o Supremo, eu acho que até hoje tem autocrítica dessa decisão. Lembrar que há pouco tempo atrás a gente conseguiu, por decisão do Congresso Nacional, instituir uma pequena cláusula de barreira e um outro dispositivo que eu considero muito importante também, que é o fim das coligações proporcionais. Depois, se quiserem, a gente pode falar um pouquinho disso. Mas o eixo do meu raciocínio não é esse. O eixo do meu raciocínio é que nós formamos no entorno de 64 lideranças, formamos na democratização. De lá para cá, a reorganização partidária permitia que os partidos diretamente as organizações das fundações partidárias pudessem ser um núcleo de formação de quadros, de formação de lideranças, e, infelizmente, os partidos foram omissos nesse processo. Então, perfeito. Da democratização para cá, a gente tem pequenos piques de formação de liderança, né? O Partido dos Trabalhadores, em algum momento, formou lideranças jovens. No processo do impeachment do Collor, explodiu uma participação de juventude, que depois uma parte veio para o setor público, disputou eleições e assim por diante, mas é tudo minúsculo diante da necessidade de liderança. Eu queria, antes de concluir essa parte, dizer que é muito comum, assim, eu fui fazendo mandatos, fui sendo conhecido a nível nacional e fui sendo convidado para rodar o Brasil, né? Ia a Londrina, ia a Recife, e a Porto Velho, quer dizer, e eu sempre que pude eu andei o país, né? Todo lugar que eu fui para fazer palestra, fazer debates, nesse curso da minha vida pública, era comum no final da palestra ficar um grupo, muitos jovens, né? Buscando indicação de leitura, né? Dica de leitura, o que eu leio, o que eu não leio. Já fui e continuo sendo um desses. Sempre fico depois para pedir algumas dicas. Como é que eu conheço um pouco mais tal assunto e assim por diante? E normalmente nesse período eu provocava os jovens, né? Você já pensou em entrar na política? Aí, não, política não. Assim, eu vou ser engenheiro, eu vou ser advogado. Eu combinei com meu pai, eu vou ser sucessor nos negócios da família, mas política eu quero apoiar pessoas como você, né? Então, assim, empurrava, não dá. Passava a bola para o lado, né? Quer dizer, não assumia o comando. Então, assim, eu estou falando isso porque os partidos não fizeram a parte e também na sociedade um grande desinteresse, admiração pelas lideranças que estavam dando certo, produzindo resultado. Então, assim, admiração pelo que o Tasso fez no Ceará, né? O Tasso Gereçá, admiração por um outro ponto em uma prefeitura municipal, o Jaime Lerner, como cuidou de Curitiba. Então, tinha essas coisas, eu estou falando ao longo desse tempo, claro. Mas nós tivemos um déficit na formação de liderança. Não é à toa que a gente convive nesses últimos anos com esse vazio de liderança. O que está acontecendo diferente nesses últimos tempos? Assim? E aí, já nesse mandato de governador que eu terminei em 2018, nas palestras que eu fui fazendo Brasil afora, recebendo convites, eu já via diferenças. Os jovens vinham conversar e aí já pediam dicas de como participar da vida pública, né? Então, assim, tem uma mudança. Virou uma chave aí muito boa, dicas de passagem, né? Eu acho que uma das tarefas que a gente tem, eu já encerro esse primeiro ponto por aqui, uma das tarefas que nós temos na sociedade brasileira é formar liderança. Eu só faço assim um olhar para o mundo, que também no mundo tem um vazio de liderança, né? Não é à toa
não é à toa que nós estamos vivendo esses problemas. Agora, na pandemia, os governos falharam muito, mundo afora, né? Você vê o que o governo inglês, com um belíssimo sistema de saúde, o governo inglês errou a mão, depois teve que corrigir a rota, né? O Boris Johnson. O governo americano errou a mão, feio, consertou parcialmente a rota, de vez em quando flerta com maluquices, mas você tem um vazio de liderança no mundo, por exemplo, destaca a presença de uma Angela Merkel, a forma que ela vem conduzindo a Alemanha nesse período, mas é ponto fora da curva, né? Assim, ela que já está em final de ciclo político, importante dizer isso, ela está doente pessoalmente, e ela cresceu na crise, ela que é uma líder importante, e a diferença que faz a liderança. Quer dizer, muita gente me pergunta, os jovens me perguntam, mas Paulo, com as novas tecnologias, com a inteligência artificial, com esse mundo maravilhoso das máquinas, o líder é importante? Quer dizer, eu sempre digo assim, as máquinas são maravilhosas, mas não substitui o ser humano, não substitui a criatividade, a capacidade de olhar no fundo do olho ou no branco do olho, como fala o povo do interior, conversar com as pessoas, convencer as pessoas, motivar as pessoas, mobilizar as pessoas na direção certa. Quer dizer, quando a gente olha o Brasil nessa confusão que nós estamos vivendo, esse bate-cabeça que nós estamos vivendo, eu acho que isso fica muito claro, que essa maquininha que nós estamos falando é maravilhosa. Inclusive, permite nessa reunião. Seria de nós na pandemia sem essas tecnologias, mas elas não nos substituem, e muito menos substituem gente treinada, qualificada e assim por diante. Por último, eu queria dizer o seguinte, as pessoas ficam falando assim, não, está no DNA, nasce líder. Não é verdade. Treina para ser líder. Essa é que é a realidade. Assim, eu sei, a primeira vez que me colocaram para falar em público, no meio de um show maravilhoso do Fagner no auge do sucesso, né, como cantor, pararam o show para me falar para os estudantes. Eu sei como eu tremi, né? Eu sei como eu sofri pessoalmente para poder conversar com um ginásio de esporte entupido de jovens, né? Imagina, a chance de tomar uma vaia era enorme, né? Mas eu passei no teste, né? Assim, bate aquele nervosismo. Devo ter gaguejado, né? Devo ter tremi muito, né? Então, assim, a vida é treinamento. Eu queria dizer isso. A gente aprende as coisas, aprende a falar em público, aprende a olhar o auditório, seja auditório presencial ou virtual, o auditório que a gente está falando, a reação que tem. Quer dizer, o olhar das pessoas quando a gente está falando nos diz muito, né? E a gente modela a fala, modela o tom, olha conteúdo de interesse e assim por diante. Então, a gente vai aprendendo, né? Por isso eu estou no Renova BR, né? Quando estava terminando o mandato, o Eduardo Mufarrege me convidou para ser conselheiro do Renova BR. Hoje eu sou conselheiro, que eu acho que assim é uma forma que eu tenho de certa forma, compartilhar esse conhecimento que os capixabas e brasileiros permitiram. Eu tenho um treinamento de vida que é maravilhoso na minha visão, só que eu acho que ele não me pertence, né? Eu acho que eu devo compartilhar. Então, eu estou nesse trabalho de formação de novas lideranças, acho muito importante. Vou entrar no segundo tema, para cumprir aqui o que eu pensei, assim, falar um pouquinho de Brasil, né? Assim, e vou falar muito rapidamente, depois quem tiver curiosidade no detalhe, pergunte. Assim, a gente vem de um ciclo muito duro da nossa realidade. Quer dizer, nós tínhamos experimentado a estabilidade da moeda, aí nós fizemos gol, né? Gol a favor, né? Sim. Com o nascimento do real. Inclusive, o real ontem fez 26 anos do lançamento da moeda, 1º de julho. Isso. Então, assim, fizemos um gol, enveredamos em algumas reformas, mais lentas do que precisávamos já naquela época, né? É só ver que a reforma da Previdência ela foi tentada lá atrás, a introdução de idade mínima foi tentada lá atrás, perdemos por um voto. Um voto. Né? Um voto. Então, assim, mas enveredamos nas reformas e você teve um ciclo, inicialmente um ciclo bom. O país cresceu um pouquinho mais,
e incluiu bastante, incluiu socialmente bastante, né? A gente vê como é que a estabilidade é importante para o desenvolvimento social, né? O desenvolvimento econômico é óbvio, né? Os mercados, mas o desenvolvimento social, chegar lá na ponta, nos deserdados, nos excluídos e assim por diante. Então, nós tivemos esse ciclo. Esse ciclo ele conseguiu perpassar dois ciclos de governo, o ciclo do Fernando Henrique e o ciclo do Lula, né, em boa parte. Depois nós, de novo, flertamos com aquilo que já vinha dando errado no Brasil e no mundo a vida inteira, que é o intervencionismo governamental. Achar que governo, por si só, né, governo é importante, ninguém quer aqui diminuir a função do governo. Agora mesmo nós estamos precisando de governo nessa pandemia, mas achar que governo por si só faz PIB, faz pleno emprego e assim por diante. Não fez, né? Uma parte do período do Lula enveredou por uma mudança de modelo, que depois na Dilma chamou nova matriz econômica, e aí nós fomos para o intervencionismo, uma gastança sem fim, né? Só ver o que fizeram com o BNDES, né? De usar o BNDES para fazer crédito subsidiado. O subsidiado é pago pelo cidadão, é pago pelo contribuinte. Perfeito. E aí nós não fizemos PIB, nós não fizemos pleno emprego, né? Mas fizemos um rombo fiscal que desorganizou o país brutalmente e nós vamos pagar essa conta por muito tempo, né? O país vem de um período frágil. Então, você pegar assim, 2015, recessão econômica brutal. 2016, recessão econômica brutal. 2017, início de recuperação, né? Mas uma recuperação medíocre, né? Recuperação 2017, 2018, 2019, em média 1% por ano. Quer dizer, para um país que tinha afundado na recessão 2015, 2016, uma recuperação muito frágil, né? Eu vou dar os números do ano passado para a gente ficar claro. A gente cresceu 1,1% no ano passado. O investimento público e privado, o público quase não existiu, mas o público e privado chegou a 15, alguma coisa, né? Só lembrar que no período bom o país estava investindo 22, 23% do PIB, caiu para 15%, isso ano passado. A dívida do país como proporção do PIB, que já tinha sido 50 e tantos alguns anos atrás, estava em 76%, 75%, 76% como proporção do PIB, e o país com mais de 12 milhões de desempregados, uma crise social grave. Então, essa é a fotografia do ano passado. Foi assim que nós fomos apanhados pela pandemia do coronavírus, né? Tivemos uma vantagem que outros países não tiveram. Tivemos o tempo. Na gestão, tempo é uma moeda de muito valor. Nós tivemos tempo, porque a pandemia começou do outro lado do mundo. Então, nos deu tempo de observar o que a China estava fazendo, depois o que a Itália estava fazendo, e a Europa, depois como entrou nos Estados Unidos até chegar no Brasil. Então, assim, nós tivemos um tempo. Usamos esse tempo? Infelizmente, não, né? Então, assim, resumidamente, nós fomos apanhados na crise muito frágeis, né? Desemprego, crescimento baixo, né? Investimento muito baixo. Tínhamos um tempo para nos organizar, não organizamos. Então, assim, nós somamos a uma fragilidade, uma segunda fragilidade que agora já está clara para todo mundo, né? Que é a descoordenação, a falta de liderança. Volto ao tema liderança. A falta de liderança, uma falta de entendimento entre o Executivo Nacional, o Judiciário e o Parlamento Nacional, uma falta de entendimento entre as autoridades de Brasília e os governos subnacionais, estados, municípios. Então, assim, tuitando para vocês, quer dizer, nós estamos conseguindo ser, dos países relevantes no mundo, um dos piores. Eu estava escrevendo isso, estou escrevendo um artigo para o Estado de São Paulo, que eu publico toda primeira terça-feira do mês,
nós estamos caminhando para ser, entre os países relevantes, um dos piores gestores dessa crise, né? Então, assim, entramos mal, entramos com uma fragilidade, criamos uma fragilidade de falta de coordenação e liderança. Se a gente olhar as políticas públicas que foram implementadas, todas com muito defeito, né? Auxílio emergencial, está pagando auxílio emergencial a funcionário público, para dizer o mínimo, né? Está pagando a quem não precisa, a quem tem renda fixa e segura, né? Auxílio aos estados e municípios. Como é que você pega uma montanha de dinheiro dessa, né, com o histórico que os estados e municípios têm no país, né, de gestão temerária do ponto de vista fiscal, e não estabelece uma contrapartida Perfeito. De estados e municípios? Então, desenho errado. Crédito para micro e pequena empresa empossou, não chegou até agora, espero que chegue, né? Então, políticas públicas mal desenhadas. Nós corremos o risco de sair, de viver esse ano com a queda de PIB aí de 6 alguma coisa por cento, sair desse processo com endividamento como proporção do PIB que esteja entre 90% e 100%, que é temerário para a credibilidade do país, né? Nós precisamos acessar crédito externo, né, para o nosso desenvolvimento. Então, assim, e quem olha o Brasil hoje vê o seguinte: não tem agenda, não sabe o que fazer para cuidar da Amazônia, né? Não sabe o que fazer para cuidar do emergencial da crise da pandemia. Não projeta. Eu li um artigo do Kissinger, eu acho que foi o último que eu vi que ele publicou, que ele fala, ele começa lá na Segunda Guerra Mundial. Aliás, é um artigo que depois eu vou passar para você compartilhar com a turma. Agradeço. Ele começa lá na Segunda Guerra Mundial, né? E ele mostra o quê? Que crise, né? Tem a gravidade que tiver, ela tem duas tarefas: cuidar do emergencial, por exemplo, nessa crise, salvar vidas, salvar empregos, salvar empresas. Então, cuidar do emergencial, mas ter energia para cuidar do pós-crise, porque toda crise tem começo, meio e fim. Então, você precisa preparar o país para que ele esteja de pé no pós-crise. Quer dizer, então, infelizmente, eu termino aqui, quer dizer, eu acho que nós estamos atravessando mal a crise. Não fulanizo, pode olhar começo ao fim da minha fala, não fulanizo, porque não acredito em debate fulanizado, né? Eu discuto ideias, né? Mas porque a internet virou isso, virou aquilo, sabe? Eu discuto ideias, sabe? Então, não fulanizo. Nós estamos atravessando mal, tem erro de tudo quanto é canto, né? Não vou citá-los aqui porque não precisa. E eu debato no sentido de buscar que a ficha caia. Eu sou brasileiro. Assim, isso não é ser torcedor do Flamengo, do Vasco, do Botafogo ou do Fluminense. Eu sou brasileiro, quero que o meu país encontre o caminho. Historicamente, nós somos o eterno país do futuro que não chega, né? Que não aporta na nossa vida e nas nossas oportunidades. Um país que tem um potencial enorme, indiscutivelmente. Isso não é conversa fiada, não é gogó de patriotada, não. O país tem um potencial. Infelizmente, esse potencial nunca conseguiu ser transformado em oportunidade para o seu povo, para a sua gente, para os seus jovens, né? Principalmente para ter esperança no futuro. Então, paro por aqui e fico à disposição de vocês aí para conversar. Governador, muito obrigado, excelente exposição. Eu já tenho algumas perguntas na cabeça, sobretudo na parte de renovação, esse vácuo de liderança que nós tivemos. Mas eu vou primeiro perguntar se alguém quer fazer algum comentário, se alguém quer fazer alguma pergunta. Como eu comentei e divulguei, né, nossa intenção era juntar aproximadamente 25 pessoas, exatamente para que vocês tivessem a oportunidade de interagir e ser um bate-papo de verdade e não uma palestra. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Pedrão, se tiver como aí. Então, perfeito. Governador, vai perguntar ao Leonardo Novaes, que é aqui do Rio de Janeiro, participa do PSDB durante bastante tempo, já foi presidente da Juventude Estadual e agora está aí redefinindo o futuro dele, mas é um cara que já está há uns 3, 4 anos que eu acompanho, atuando na política aí, aquela de base, né? Militância partidária mesmo.
Governador, muito bom dia. Primeiramente, muito obrigado aí pela sua explanação. Eu já o acompanho já faz algum tempo, né? Também sou aluno do Renova BR, então eu estou sempre acompanhando seus artigos, seus posicionamentos e tudo mais. Eu acho que na sua trajetória, eu acho que o ponto mais marcante ele se baseia através da responsabilidade fiscal. O senhor, como prefeito, como governador, sempre foi muito austero e sempre investiu, de fato, naquilo que a sua região precisava, seja na cidade de Vitória ou no próprio governo do Espírito Santo. Eu acho que responsabilidade fiscal é o pilar de qualquer política pública e a gente está vendo isso agora na pandemia. A Alemanha, por exemplo, lançando um pacote bilionário de ajuda aos seus cidadãos, mas a gente sabe que a Alemanha, desde a década de 90, ela já vem com uma política muito austera sob o ponto de vista fiscal. A minha pergunta é, nós hoje, como jovens lideranças, como que a gente chega aqui na ponta para pedir o voto e pedir o voto para as pessoas explicando a importância da responsabilidade fiscal, né? Porque a gente vê muitas ideias populistas, muita gente querendo pedir voto nesse sentido. No entanto, a gente sabe que uma cidade, um estado que não tem responsabilidade fiscal, que não tem as contas públicas em dia, pouco poderá fazer para a população sob o ponto de vista de investimento. Então, minha pergunta é essa, como chegar no ponto final dessa história, pedindo voto para o cidadão, explicando para ele, ou traduzindo, o que seria responsabilidade fiscal? Leonardo, primeiro obrigado aí pelas palavras carinhosas. Segundo, assim, eu fiz 3 ajustes fiscais na vida em 3 cargos executivos que passei, né? Quando eu cheguei na prefeitura da capital, a situação era muito melhor, mas eu constatei que a prefeitura da capital, uma prefeitura rica, a prefeitura de Vitória, né? Normalmente as capitais da Constituição de 88 em diante passaram a contar com mais recursos, né? Um orçamento melhor, mas quando eu cheguei na prefeitura, a primeira constatação é que a prefeitura tinha perdido a capacidade de investimento com recurso próprio, né? Para investir, tinha que captar dinheiro com o governo do estado, com o governo federal, ou conseguir crédito para fazer investimento. E eu sempre achei que, quando a gente arrecada do cidadão, a gente precisa usar esse dinheiro para pagar as contas da máquina, folha de pagamento, de ativos, inativos, água, luz, telefone, combustível, e tinha que sobrar uma parte do dinheiro para ser devolvido em obras, em melhorias de serviço, para o conjunto da sociedade. Isso é uma coisa que está na nossa cabeça desde o início da militância, né? Então, o primeiro movimento que eu fiz foi um ajuste na Prefeitura de Vitória, para que a gente retomasse um espaço no orçamento para investir na sociedade. Foi fácil? Não foi fácil, né? Não vou ter tempo aqui para contar em detalhes, porque eu queria pegar o raciocínio central que você me pergunta, mas assim, conversar muito com a sociedade, quer dizer, tive que conter despesa numa vertente, né? Tive que ajustar receitas, né? No caso do IPTU da cidade, que tinha descontos absurdos e assim por diante. Uma história longa, mas sim, tivemos que fazer um ajuste. Isso já me deu um sinal de que a estrutura montada no nosso país do setor público era uma estrutura disfuncional, né? Assim, lá na prefeitura, né? Lá no começo, disfuncional no sentido de muito cara, entregando muito pouco para a sociedade. Então, assim, quando eu cheguei no governo em 2003, aí eu peguei o Espírito Santo quebrado nas mãos do crime organizado. Aí foi uma história duríssima, isso está escrito, está em livros. Eu tive que fazer um ajuste fiscal no campo da despesa, da receita. A receita estava aviltada por uma série de expedientes para grupos econômicos não pagarem impostos, então foi muito duro. E agora, quando eu cheguei no governo em 2015, de novo, a expressão que eu usava é assim: a despesa tinha subido de elevador e a receita subindo devagarzinho pela escada. Então, estava dando uma desorganização entre receita e despesa. Eu precisava fazer um ajuste, fizemos um ajuste duro nesse período agora do último governo,
foi considerado o ajuste fiscal com maior rigidez feita nesse período em todo o país. E aí você fala, como é que eu converso isso com a população? Como é que chega lá como é que eu tenho um fio terra para poder conversar com a população? Esse é o desafio, né? Quer dizer, o governante, o líder, precisa ter clareza que não é ele que precisa estar convencido das coisas. Ele precisa ter a capacidade de convencer as pessoas das coisas. Isso aí é o grande desafio. Então, assim, eu queria dar um exemplo que cria ideia, força para isso que nós estamos falando. Assim. Eu fiz ajuste fiscal em todas essas experiências, vou me ater à última, e com a casa organizada do ponto de vista fiscal, eu consegui resultados sociais diferenciados no Brasil. Né? Essa é a força. Né? Porque, assim, fazendo esse ajuste fiscal duro, nós pegamos o Espírito Santo, que estava em 11º lugar no IDEB, e trouxemos para 1º lugar em português e matemática. Né? Assim, parabéns. Assim, melhorar a qualidade do gasto, né? É melhorar a alocação. Quer dizer, você olha o setor público em todas as áreas, tem muito desperdício. Né? Então, assim, em pleno ajuste fiscal, ou seja, usando a expressão do povo do interior, com vacas magras, né? Nós saímos de 11º lugar para 1º lugar. Não foi mais dinheiro. Todo mundo diz assim, mais verba, mais verba, mais verba. Não foi mais verba. Foi melhor alocação do recurso da educação. Né? Assim, trouxemos uma consultoria, a Falcone, para dentro da Secretaria de Educação, estudamos todo o desperdício e reinvestimos o desperdício nos programas-chave para melhorar a aprendizagem, para melhorar o desenvolvimento educacional dos nossos jovens. Nesse período, nós saímos de uma posição de mortalidade infantil e viemos para menor mortalidade infantil do Brasil, segundo o IBGE. Né? Então, assim, é um salto. E, do outro lado, subimos a expectativa de vida. Fomos para 2º lugar em expectativa de vida, abaixo só de Santa Catarina. Mesmo assim, acima de 65 anos, o capixaba já vive mais do que o catarinense. Então, assim, até na questão da segurança pública, que vocês sabem que eu administrei uma greve duríssima da Polícia Militar, eu estava sendo operado em São Paulo e eclodiu, eu estava sendo operado de um câncer na bexiga, eclodiu uma greve da Polícia Militar, mesmo tendo que administrar uma situação adversa. No último ano do mandato, 2018, nós tivemos a maior queda de homicídio dos últimos 29 anos no estado do Espírito Santo. Então, assim, como é que é a pedagogia para conversar? É mostrar que só cuida das pessoas, né? Os desvalidos, os que não têm teto, os que têm habitação adequada, os que não têm ainda água, esgoto na sua casa, só cuidam das pessoas quem cuida das fontes. Essa é a frase que nós inventamos aqui no Espírito Santo. Quer dizer, só cuida das pessoas quem cuida das fontes. Então, isso é que nos deu chance de chegar. Mas, na pedagogia capixaba, uma grande ajuda, desculpe, mas eu vou contar, quer dizer, foi o Rio de Janeiro quebrado do nosso lado. Né? O Rio poderoso, sempre o capixaba, sempre teve um olhar assim, de muita admiração pelo Rio, pela cultura no Rio, que é muito forte. Então, quando o Rio quebrou, fazendo o contrário do que nós estávamos fazendo, essa pedagogia nos ajudou. Quer dizer, nós não queremos repetir o exemplo do Rio de Janeiro. Então, o que eu estou dizendo é que a gente precisa buscar esse diálogo com a população, para a população entender. Né? Evidentemente que a gente tem adversário. O populismo latino-americano, a tradição de achar que se tiver vontade política faz, se tiver vontade política o dinheiro estica nada. Você precisa saber usar o dinheiro, né? Bem o dinheiro, você precisa saber usar bem os meios profissionais que você dispõe, os quadros que você dispõe numa prefeitura, num governo do Estado, no governo da União, colocar a pessoa certa no lugar certo. Está vendo aí, o governo federal não consegue achar um ministro da Educação. Quer dizer, esse é papel de líder. O papel do líder não é ser um sabe-tudo, né? Mas ele precisa ter capacidade, aí eu vou falar de líder de novo, quer dizer, precisa ter capacidade de identificar habilidades, talentos, né? E saber colocar a pessoa certa no lugar certo. Muitas vezes o cara é um ótimo goleiro, né? Vou usar a linguagem do futebol, mas você resolve colocar o cara de centroavante, não vai dar certo, né?
Se você colocar ele como goleiro, ele vai ser o melhor goleiro do campeonato. Então, assim, isso é a capacidade do líder, observar, sabe, talentos, capacidades, né? Saber montar uma equipe, né? Como eu, no meio do meu caminho, aí, eu participei muito de esporte coletivo, né? Sou baixinho, mas joguei até basquetebol, mas eu fui jogador da seleção de handebol do Estado do Espírito Santo. Eu aprendi muito trabalhando em esporte, em esporte coletivo, que não adianta o time ter o melhor jogador. Ele tem o melhor jogador e perde o campeonato. Ele precisa ter o sentido de equipe, quer dizer, ele precisa ser a complementariedade. O líder não precisa saber tudo, mas ele precisa ter do lado dele alguém que saiba mais do que ele naquela área específica que ele atua, que vai atuar, por exemplo, saúde pública, educação, segurança pública. Você precisa de especialistas te assessorando, te complementando. A vida é assim, ninguém sabe tudo. O conhecimento, por mais que você tenha, ele é limitado. E quando você acha que sabe muito, aí é meu pai que falava isso para mim e para o meu irmão Júlio, você está aí na antessala de um tropeço, de um fracasso, né? Todos nós temos conhecimento limitado. E por isso é importante o líder montar uma equipe, não ter ciúme das pessoas, né? Importante, as pessoas da equipe vão brilhar, sabe? Vão ganhar notoriedade. Ótimo, sabe? É o projeto que está andando, né? E é papel do líder saber ordenar essas questões. Desculpe aí, mas acabei falando muito. Nada, é perfeito quando fala, que é sempre um prazer ouvir, a gente poder ter acesso às informações. Eu queria até adicionar, você falou das crenças latino-americanas, né? Infelizmente, algumas que são muito arraigadas. Uma delas é de que, por exemplo, o Brasil é muito rico. É claro que somos muito ricos em recursos naturais e tudo mais, mas, infelizmente, boa parte das pessoas tem a impressão de que tem muito dinheiro e que é só botar nas áreas. A gente sabe que, infelizmente, o Brasil é um país de renda média, boa parte desse orçamento comprometido com gastos fixos. Então, infelizmente, nós precisamos sim valorizar cada centavo, porque esse dinheiro não está sobrando. Nós não somos um país rico no sentido de ter tanta riqueza à nossa disposição. Essa é uma triste realidade também. E aproveitando... Você tem um debate agora, a pandemia trouxe de volta um debate mal estruturado no Brasil, né? Mais governo ou menos governo, né? Aí os estatistas saem aí das cavernas todos com a voracidade muito grande, os liberais, por outro lado, ficam arrepiados com esse debate. Na verdade, assim, nós não precisamos de mais governo ou menos governo, nós precisamos de um governo que funcione. Nosso governo não funciona, é caro, ele foi apropriado historicamente, isso não é de hoje, né? Não é da Constituinte de 88. A Constituinte de 88 cometeu alguns erros graves na estruturação do Estado brasileiro, mas não é só da Constituinte. Se você olhar o período militar que antecedeu, deu grandes contribuições para fazer esse Estado ineficiente que nós temos. Se você olhar o getulismo, deu grande contribuições para moldar esse Estado. Quer dizer, nós temos um Estado que é apropriado por grupos privados e públicos, por corporações privadas e públicas. Perfeito. É um Estado que você não adianta botar mais dinheiro, sabe? Não adianta botar mais dinheiro. Assim, olha, vou dar o exemplo da educação. A educação quase dobrou o dinheiro de 2000 para cá, né? E você olha o resultado do PISA, né? Não é dinheiro, é gestão, né? Então, assim, nós precisamos mudar o modelo do Estado. O que acontece? Você aloca dinheiro na máquina pública, nos programas, e ele empossa onde? Na área meio. Não chega na ponta, não chega no cidadão, não chega na favela, não chega na periferia, não chega no deserdado. Quer dizer, esse modelo é que nós estamos precisando mudar. Essa discussão de mais Estado, menos Estado, isso é muito bom para fazer lá na Europa, em outros lugares do mundo, mas aqui não. Aqui nós precisamos refundar o Estado brasileiro. Não tem essa disputa, ele precisa ser funcional, né? Então, assim, esse é o bom debate que nós precisamos travar aí no pós-pandemia, né? Para não ficar dando mais tiro no próprio pé, como historicamente a gente vem fazendo no nosso país. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado, governador. O Diego Chaves estava aqui com a mãozinha levantada. Diego,
Sinta-se à vontade para fazer a próxima pergunta e se apresentar também. Bom dia, governador. Muito obrigado aí pelo seu tempo também. Eu sou de Niterói, sou filiado ao Partido Novo e sou pré-candidato aqui de Niterói. Nunca pensei em virar político. Sempre me interessei por política desde a adolescência. Sempre me interessei pelos noticiários, acompanhava, mas achava não via porta de entrada assim para a política. Também porque nunca ninguém me chamou para uma reunião de partido, nunca fui convidado por algum conhecido, então também nunca tive essa oportunidade de conhecer. Sempre fiquei com um preconceito que eu via na mídia. E aí a minha pergunta vai nesse sentido: por que a política e os políticos são tão mal vistos, tem tanto preconceito? Por que as boas experiências, as boas biografias como a sua não têm espaço de divulgação na mídia como deveria ter? Assim, a gente tem 5.570 prefeitos no Brasil. É possível que todos sejam ruins, deve ter algumas experiências excelentes que, se tivesse algum espaço na mídia, o cara conseguiria virar governador sem ter que fazer os acordos e aquilo tudo que a gente não gosta na política. E queria ver se a iniciativa do Renova BR é fantástica para atrair novas lideranças, formar lideranças. Mas aí, quando a gente vai fazer a campanha, em 2018, foi a primeira vez que eu fiz uma campanha para alguém do Novo, a gente vai conversar com as pessoas na rua, é aquela ojeriza. Quando ela identifica que é coisa de política, não, eu sou Já muda de calçada. Não, política, eu sou uma pessoa séria. Eu não recebo nada eu não quero ouvir falar de política, eu não quero chegar perto de você. Sei como melhorar essa imagem. É o desafio, né? Olha, Diego, assim, vamos por partes, né? A sua pergunta é muito boa, mas a resposta é muito complexa, né? Assim, porque você tem uma crise que não é brasileira, é planetária, né? Assim, então, vamos tentar olhar o macro para chegar no micro, né? Vamos tentar fazer um raciocínio. O ser humano, ele na caminhada civilizatória, ele descobriu a política, né? Essa ferramenta, né? E ela foi muito importante para a caminhada humana, porque o que prevalecia antes da política? A força e não o diálogo, né? Era a lei do mais forte, né? A política é a busca de maiorias, de entendimento, de caminhos, de negociação. Então, tem uma frase que eu gosto muito que eu vou repetir aqui: o ser humano, quando descobriu a política, se tornou mais humano, né? Ou seja, ele abdicou uma parte da violência que é constitutiva dos humanos, né? Então, assim, a gente precisa ter, inclusive, consciência disso. Depois de descobrir a política, ele estrutura a democracia, né? Que é o governo da maioria, né? Então, você passa lá pelos gregos, vai evoluindo, e da democracia, que era uma democracia inicialmente direta, que você ia na praça pública e decidia o que fazer, decidia todas as questões a todo tempo, a vida vai se tornando complexa e os humanos precisam delegar. Por isso que democracia é representativa. Então, você delega alguém para decidir em seu nome, para decidir qual serviço a prefeitura vai fazer, qual imposto a prefeitura vai cobrar, qual a alíquota de imposto, o que vai tirar da sociedade para prover serviços que são coletivos, educação para as crianças, saúde básica e assim por diante. Então, nós evoluímos ao descobrir a política e ao inventar a democracia. O Churchill falou certa vez, não com essas palavras que eu vou falar, mas que a democracia tem os defeitos, mas nós humanos não conseguimos inventar nada de melhor qualidade, né? E ele foi sábio ao dizer isso. Então, o que acontece nos últimos tempos? Aí eu vou chegar na sua pergunta, né? Dei uma volta ao mundo, fui lá na Grécia,
passei pela Europa e assim por diante, eu passei pela Inglaterra. O que acontece nos últimos anos? Quer dizer, você tem um impacto na vida humana das novas tecnologias. Isso aqui que nos permite conversar à distância. As tecnologias, particularmente as tecnologias de comunicação e informação, impactaram muito a vida humana. Impactaram tudo. A forma da gente consumir, né? Você tem aí o comércio eletrônico, a forma da gente produzir, né? Porque juntou a tecnologia com a logística, você produz hoje com redes mundiais de fornecedores, peças, partes. Você pega um avião da Embraer, você vai olhar, eu já fui na linha de montagem da Embraer, tem peças e partes do mundo inteiro, é uma coisa interessante, o sistema de controle de voo é francês, a turbina é americana, aquilo ali é uma montadora, isso está no mundo inteiro, né? Inclusive a pandemia, como ela paralisou essa rede de fornecedores globais, ela criou um problema muito grande em todo o processo de oferta na sociedade, na economia mundial. Então, assim, as novas tecnologias impactaram. Seguramente impactaram tudo, né? Impactaram a política. Só que a política ela está desenhada com as suas instituições, né, democráticas, com o modelo antes das novas tecnologias. Então, assim, eu acho que deu um delay na relação dos representantes com os representados. É isso. Assim. Isso tem algum tempo. Você vê assim, Occupy Wall Street, os indignados na Espanha e assim por diante, todos tinham um questionamento forte às instituições democráticas, ao parlamento, à justiça e assim por diante. Então, o que eu acho? Eu acho que a democracia, a política é uma ferramenta maravilhosa na nossa vida, a democracia é o que nós melhores inventamos, mas nós temos que atualizar as instituições democráticas. Para quê? Para que você possa ir na rua discutir política com as instituições políticas próximas do cidadão, elas estão distantes. Contraditoriamente, nesses últimos anos, você tem no Brasil e no mundo mais interesse pela política. O mesmo cara que fala na rua que não quer saber de política, que não sei o quê, ele está acompanhando e ele está crescentemente emitindo opiniões através das redes sociais, por exemplo, sobre fatos da política. Então, assim, na verdade, nós estamos passando o pior dos tempos humanos. Por que o pior dos tempos? Porque nós estamos saindo de uma coisa que a gente conhece para alguma coisa desconhecida na frente. E a gente tem que ir se reinventando. Assim, eu tenho aqui uma fórmula de bolo para te entregar? Não. Né? Mas, na medida em que você opera na política, dialogando com a sociedade, você cria caminhos para essa aproximação sua ser mais bem recebida, né? Assim, então, assim, isso vai quebrando. Na medida que nós, humanos, tivermos capacidade de melhorar as instituições, quando eu vi, por exemplo, o parlamento americano discutindo trilhões de dólares em videoconferência, eu fiquei pensando assim, puxa vida, olha, estão decidindo rapidamente um assunto gravíssimo, sabe? E o custo de funcionamento daquela máquina é muito mais barato e a resposta à sociedade é mais rápida. Talvez aí tenha um ponto que nós precisamos ter capacidade de fazer como humano, como sociedade humana. Velocidade de decisão, qualidade de decisão, instituições mais leves para a sociedade. Você imagina esse trança-trança de parlamentar, de avião, para poder, muitas vezes, passar 2 dias em Brasília e não decidir nada. Isso irrita o cidadão, porque ele sabe que ele está pagando a conta disso. Então, assim, tem um aperfeiçoamento das instituições democráticas. Quando eu vi o Supremo decidindo questões importantes, o Senado, a Câmara decidindo questões importantes, eu acho que aí tem uma luz para ver que nós podemos atualizar as instituições democráticas e aí aproximá-las do cidadão, do contribuinte, que, ao fim e ao cabo, é o objetivo dessas instituições e é quem financia essas instituições, inclusive. Não sei, Diego, se fui claro, mas assim... Não, foi claro, assim. Eu gostaria... Mas, assim, diga.
E só de assim, complementar, avançar na minha pergunta, assim, eu e o Pedro somos do Partido Novo. O senhor deve conhecer assim um pouco do Partido Novo, do discurso. A gente vê dentro do Partido Novo também muito preconceito em relação aos outros partidos. Eu não sei se isso é pedra fundamental dentro do partido, se é uma questão de imagem, um partido novo, realmente novo, que está construindo a sua imagem. Queria ouvir do senhor, que tem muita experiência e já passou por alguns partidos diferentes, falar um pouquinho para nós, assim, que temos poucas experiências, estamos no Partido Novo, da importância de conversar com outros partidos, tentar fazer alguma espécie de coligação, ou enfim, tentar... Porque o Partido Novo tem batido muito na tecla, nós, de que a gente não faz coligação com um partido que recebe dinheiro público. Então, a gente não vai fazer coligação nenhuma. É uma pergunta minha, interna, do partido. Queria ouvir do senhor a importância de, talvez, relaxar um pouco esses critérios tão rígidos para tentar construir uma opção, uma alternativa. Por exemplo, aqui em Niterói, os dois principais concorrentes à prefeitura é do PT e do PSOL. Assim, se a direita não criar algum nome de consenso, os dois da esquerda vão para o segundo turno e acabou a história, não tem conversa. Eu queria ouvir um pouquinho do senhor, quebrar um pouquinho desse preconceito que eu também tenho em relação aos outros partidos. Veja bem, assim, se você olhar o quadro partidário brasileiro, ele é problemático. Eu falei na largada, né? Partido é parte do pensamento da sociedade. Para isso, ele está ali intermediando uma relação entre a sociedade e as instituições públicas, políticas e assim por diante. Então, não é isso que nós temos no país. Nós temos um quadro partidário gelatinoso, é uma expressão que eu uso. O Partido Novo nasce para tentar fazer um contraponto a isso. Nesse sentido, eu acho legal, né? Então, assim, eu acho que essa experiência é boa para o país. Ela é perfeita? Não. Né? Ela vai ser aperfeiçoada ao longo do tempo. Mas eu não ousaria queimar etapas com essa experiência. Eu, pessoalmente. Né? Sim, eu não sou membro do partido, tenho um caminhão de amigos dentro do partido, na direção do partido, inclusive. Então, tenho muita delicadeza no trato dessas questões. Eu acho que tem um tempo aí de amadurecimento, de aprendizagem, né? De debate. Quer dizer, tem um debate sobre financiamento da política, vai ter que discutir isso no Brasil. O Supremo suspendeu o financiamento privado, vieram os fundos, quer dizer, o fundo público. A sociedade não aceita isso muito bem, isso vai ter que ser melhor discutido, né? Tem um debate a ser feito, ele é mais profundo, muitas vezes isso é tratado muito na superfície, mas ele é mais profundo. Quer dizer, nós precisamos ter clareza que a operação política tem um custo, né? Nós precisamos discutir como pagar e como diminuir o custo de campanha. Isso é outra coisa importante. Quer dizer, como financiar é uma coisa, como é que diminui o custo, né? Como é que faz campanhas mais simples, mais baratas, e as novas tecnologias nos ajudam, inclusive, nesse debate. Então, assim, mas eu não quero, assim, tem uma delicadeza, Diego, eu não quero entrar numa questão que é da vida partidária, do aprendizado, do próprio Novo, no dia a dia dos seus candidatos, dos seus militantes e assim por diante. Então, você me perdoe que eu vasilinei nessa resposta, mas é de caso pensado. Mas também aproveitei a resposta para colocar algumas ideias que são ideias postas aí para o debate de aperfeiçoamento das instituições políticas no país, que eu acho importante. Mas eu assim, se eu tiver que dar uma nota, eu acho que o nascimento do Novo foi bom para a política brasileira. Acho que tem questões que a vida vai levá-lo a um processo de amadurecimento, como tudo. As instituições, os humanos precisam aperfeiçoar, vão olhando, vão testando as coisas. Mas acho assim, aonde eu vou que eu encontro
um militante do Novo, um parlamentar do Novo, assim, eu encontro gente com muito espírito público. Eu acho que isso aí é uma coisa que faz bem à política brasileira, mas, assim, no geral, o que eu defendo, eu não tenho filiação partidária na atualidade, o que eu defendo é uma reorganização do quadro partidário. Eu espero que o fim da coligação proporcional e, ao mesmo tempo, a cláusula de barreira, de certa forma, induza uma reorganização partidária, e aí os partidos parem de ser caça fundo partidário, caça tempo de televisão, e se tornem expressão de pensamentos políticos. Como é que faz uma reforma tributária no país? Né? De quem cobre impostos no país? Como é que faz uma política de transferência de renda no país? Como é que focaliza isso nos mais pobres? Para de dar dinheiro, como o Brasil faz, os governos brasileiros fazem, para de dar dinheiro para aqueles que não precisam de dinheiro de governo, né, que só gera mais concentração de renda. Quer dizer, a máquina pública brasileira é profundamente concentradora de renda no país. É um defeito que ela tem histórico, né, gravíssimo, né? Então, assim, eu acho que a gente pode, num curto espaço de tempo, ter uma reorganização do quadro partidário e ter partidos que a gente olhe para eles e saibam o que eles pensam. A gente olha os democratas lá nos Estados Unidos e olha os republicanos, você vê que tem diferenças claras. O militante republicano, ele tem independente dessa fase de Trump aí, que eu acho que não representa o conjunto do pensamento republicano, mas os republicanos têm um pensamento, os democratas têm um pensamento diferente. Então, assim, é isso que nós precisamos no Brasil, ter aí, sei lá, 7 partidos, 8, 9, mas ter partidos que realmente representam partes do pensamento da sociedade, e quem votar, vota sabendo. Você imagina, no Brasil, coligação no proporcional, o cara votava no PC do B e elegia um candidato do DEM, sabe? É o avesso do avesso do avesso, como diria Caetano Veloso. Não tem cabimento, assim. Mas é uma coisa que nós precisamos corrigir, mas eu acho que o Novo é um elemento positivo para a política brasileira, e acho que ele, na sua vivência, ele vai aí fazendo a sua avaliação e dando passos em termos de aperfeiçoamento da vida partidária interna. Mas aí não me compete. Perfeito. Muito obrigado, governador, mais uma vez, Diego. Excelente pergunta. Vou passar aqui para o próximo. Temos 4 mãozinhas levantadas ainda, então temos uma série de perguntas. Vou pedir para todos serem breves também. O Paul Lago é o próximo a perguntar. A gente conversou semana passada ao telefone, ele acabou de se formar em ciência política lá nos Estados Unidos. Em função da carreira da família, ele já morou em vários países e gosta muito do sistema político de todos. Então, ele tem uma visão muito legal. Paul, sinta-se à vontade aí. Muito obrigado, Pedro, e muito obrigado, governador, por esse papo. Eu acho muito instrutivo. E a minha pergunta era sobre um tema que o senhor abordou, sobre as tecnologias novas e, de maneira mais importante, como elas estão, de uma certa forma, mudando a democracia no mundo inteiro. A gente viu eleições como a do Bolsonaro e a do Trump, que foram muito ligadas à sua plataforma online, e também eleições de outras pessoas que são, vamos dizer, um pouco menos controversas, como a do Macron, que criou também toda a plataforma dele de maneira online para poder ganhar mais seguidores, já que não tinha um partido muito forte. E eu gostaria de saber o quanto o senhor acha que essas novas tecnologias podem afetar a democracia de hoje em dia, sobretudo com a divulgação de fake news, que está sendo muito facilmente divulgada. Eu acho que, Paul, tem pontos fracos, mas tem pontos fortes, né? Assim, ponto fraco você já descreveu, quer dizer, são mensagens falsas, muitas vezes, que viralizam na rede num tempo mínimo. Isso é um ponto fraco. Precisa pensar como cuidar desse ponto fraco.
para que você não confunda o cuidado com o ponto fraco com a diminuição do espaço da liberdade de opinião dentro da democracia. Então, é um cuidado. Nós, humanos, vamos ter que trabalhar muito para saber como é que cuida de notícias falsas, né? Fake news. Mas tem muitas vantagens, né? Quer dizer, amplia muita possibilidade de opinião. Quando você pensa da democracia dos gregos, de todos decidindo tudo a todo tempo, e depois da evolução para a democracia representativa, onde as pessoas não tinham tempo para poder cuidar das decisões, quer dizer, e ver no meio desse caminho as novas tecnologias permitindo você auferir a opinião da maioria das pessoas em relação aos temas, né? Então, assim, a possibilidade de você aperfeiçoar a democracia representativa, e eu estou mantendo a ideia de democracia representativa, que eu acredito nela, é enorme. Então, assim, isso enfraquece a democracia? Não, isso fortalece. Então, eu vou com você, Paul. Tem sinais de força e de fraqueza nesse momento. Eu acho que cabe a nós, humanos, ter a capacidade de aperfeiçoar as instituições democráticas. A pandemia ajudou isso, né? Porque mostrou que o parlamento pode funcionar diferente, o judiciário pode funcionar diferente, cobrou do executivo que ele deixe, no caso do executivo brasileiro, né, deixe de ser um executivo desatualizado, né, e seja um executivo digitalizado, né? Nós somos um governo ainda com o pé forte no analógico, né? Por isso que o governo não conseguiu identificar os brasileiros. Quer dizer, o mesmo governo que cobra impostos de todos, ou direto ou indireto, né? Cobra imposto do cara que vende um sanduíche num terminal de ônibus em São Paulo, cobra imposto da costureira que faz costura lá no bairro. Mas não, na hora de identificar esse trabalhador informal, ele não sabe, ele não tinha banco de dados. Quer dizer, é um governo analógico. Então, assim, a possibilidade de você modernizar o executivo, o legislativo, o judiciário, e, ao modernizá-lo, aproximar essas instituições da sociedade, ou seja, fortalecer a democracia, disso que é muito grande com as novas tecnologias. Mas, evidentemente, que eu vou usar uma linguagem do interior, tem mata-burro no caminho, né? Tem obstáculo no caminho. Então, como é que desvia desses obstáculos, né? Que muitas vezes levam a decisões manipuladas, né? Eleições que você citou, Paul, pelas investigações que a gente acompanha, tiveram manipulações. O Brexit teve manipulação, interferência de governos externos em decisões internas. Então, tem problemas. Eu acho que a democracia, as instituições democráticas, elas estão desafiadas. Mas eu volto a dizer, o homem, quando inventou a política, se tornou mais humano. E o ser humano, quando inventou a democracia, inventou o melhor, né? E aqui no caso do Brasil, por exemplo, nós já testamos regimes autoritários. Aliás, os ciclos democráticos são curtos. Esse agora é o maior ciclo democrático da história brasileira. Então, assim, nós somos PhD em regimes autoritários. Já tivemos Estado Novo, sabe, golpe de 64, e nós vimos o quê? Nós vimos que esses regimes autoritários, eles não corrigiram as deficiências do país, né? Muito pelo contrário, em alguns casos, agravaram os problemas de concentração de renda, de desigualdade social, de baixo acesso aos serviços públicos e assim por diante. Então, assim, o caminho que nós temos é modernizar a democracia brasileira, aperfeiçoá-la e aproximar as instituições democráticas da cidadania, do cidadão, né? Mas eu concordo com você. Tem obstáculo nisso, e as novas tecnologias, elas não têm só o lado bom, né? Elas têm um lado bom e um lado negativo, e nós precisamos ter aí uma maneira de tratar esse lado negativo, e precisamos ter habilidade. O Congresso está tentando fazer isso, mas está dando muita polêmica. O Senado acabou de votar um projeto tratando de fake news, mas, assim, eu não sou especialista no assunto, mas eu estou vendo
estou vendo assim, mais dissenso do que consenso, mas, enfim, esse projeto ainda vai para a Câmara dos Deputados, pode ser que lá ele possa ser aperfeiçoado e consiga não escorregar no fio da navalha. Isso é um fio da navalha. Você combater notícia falsa e não esbarrar na censura, não esbarrar na obstrução da livre expressão de opiniões, é uma coisa muito importante. Então, é um debate Paul, de muito boa qualidade e atualidade, né? Nós teremos que enfrentá-lo, e eu sou otimista, acho que nós vamos enfrentar e vamos aperfeiçoar a democracia no Brasil e no mundo. Muito obrigado pela resposta. Eu sou um cara otimista também, mas de vez em quando dá medo. Dá medo. A todos nós. Dá medo, mas a gente acho que esse é o grande desafio aí. É um baita desafio, né? Perfeito. Governador, vou fazer mais... Abrir agora para o João Garcia, que também estava escrito aqui. João, sinta-se à vontade para se apresentar e fazer a pergunta. Bom dia a todos, bom dia, governador. Queria fazer uma pergunta. Primeiro, me apresentar. Sou estudante de Direito na PUC-Rio e, enfim, sou muito interessado na política. Não sou filiado a nenhum partido ainda, mas acompanho diariamente a política. Nós hoje somos do mesmo partido, 100 partidos. Uma diferença que eu já passei por uma montanha de partidos. Vamos lá, João, desculpa eu te interromper. Nada, que isso. Eu queria perguntar sobre um assunto que o senhor mencionou aí quando estava falando, que foi o motim dos policiais militares no seu estado. E eu queria perguntar a respeito do que o senhor achou da resposta sobre o motim da PM no Ceará, não só a resposta do governador, mas a resposta do presidente e do então ministro da Justiça, que na época falou que deu uma resposta meio vaselina, assim, né, de que eles não foi um ato ilegal, mas que os policiais também não poderiam ser chamados de criminosos. E eu achei que isso não foi uma resposta à altura do cargo do ministro da Justiça. Então, eu acho que isso não só é um problema de segurança pública, como, se elevado a um nível nacional, pode ser um problema democrático. Porque quando você tem um poder armado como player, né, no jogo político, isso é um desequilíbrio natural. E isso é um tema que me preocupa muito. Queria que o senhor expandisse um pouco nesse assunto. Olha, essa é uma pergunta de muita relevância para a conjuntura recente do nosso país, né? Quer dizer, você teve a greve, o motim no Espírito Santo, e que eu me referi a ele, né? O que os policiais pediam naquela época? Pediam aumento de salário, né? E o que nós, que estávamos no governo, explicávamos para ele? Quando eu cheguei no governo da última vez, o gasto de pessoal tinha subido, aquilo que eu falei, negócio do elevador e da escada, tinha subido e estava no limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal é um instrumento muito relevante introduzido no Brasil, na minha modesta opinião. Então, o que ela fala? Se o gasto de pessoal, né, como proporção da receita, está no limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que compete ao gestor? Diminuir o gasto como proporção da receita. É isso que compete ao gestor. Você está estudando direito, depois você dá uma olhadinha na Lei de Responsabilidade Fiscal e vai ver essas coisas que eu estou falando. Então, o que nós explicávamos para os policiais? Olha, nesse momento, nós não temos como fazer nenhum tipo de aumento salarial. Nós precisamos que, com o tempo, a receita cresça e aí você diminua o gasto de pessoal como proporção da receita líquida do Estado. Fomos explicando, assim, com
muito zelo. Assim, Ana Paula Vescovi, a doutora Ana Paula Vescovi, que depois foi do Tesouro, foi chefe do Tesouro Nacional e depois foi vice-ministra, ela ia pessoalmente ao quartel, né, assim, para saber como é que a gente dialoga, como é que eu acredito em diálogo. O quartel sentava com os oficiais, explicava isso tecnicamente, mostrava os números, deixava à disposição para eles acompanharem os números e assim por diante. A greve, como você sabe, a greve foi feita num momento de fragilidade de saúde minha, né? Eu tive um câncer na bexiga, tive que ir para São Paulo operar, a greve eclodiu comigo no centro cirúrgico, só para você ter noção. O que nós fizemos? Nós voltamos, eu pedi ao médico que me desse alta para mim terminar o meu pós-operatório no Espírito Santo, porque é visão de liderança, a liderança tem que estar onde está o problema, né? Seria fácil alegar um problema de saúde e deixar o vice-governador, que eu tinha um bom vice-governador, o vice-governador atuando, mas não, ele não carregava a legitimidade de quem se elegeu governador. Então, eu voltei para o Espírito Santo e fui administrar. Como? Dialogando. Olha, a gente faz quantas reuniões as associações de militares quiserem, não tem problema nenhum, explica tudo, faz reuniões com as esposas dos policiais, elas estavam sendo usadas, não sei se você se lembra da cena, na porta dos quartéis, tipo como se elas estivessem proibindo os maridos de trabalharem. A gente faz com as esposas, a gente dialoga, a gente conversa com o Ministério Público, a gente conversa com todos os segmentos, com a Justiça. Nós só não temos uma coisa, não temos dinheiro, né? E não vamos fazer um gasto que a gente amanhã desorganiza o Espírito Santo definitivamente, como os outros estados que não suportaram uma pressão dessa acabaram sucumbindo na desorganização. Então, nós conseguimos, trouxemos as Forças Armadas, elas supriram as polícias por um conjunto de dias, até que o movimento foi diminuindo. Também nós aprendemos alguns expedientes da legislação militar para poder induzir a volta ao trabalho. Então, fizemos um trabalho muito bem feito, o comandante que nós escolhemos, que nós tivemos que mudar de comandante em plena greve. Então, foi uma operação que nós saímos sem quebrar o Espírito Santo, né? Sem inveja nenhuma do Rio de Janeiro, né? Sem quebrar o Espírito Santo, e colocamos a tropa na rua e produzimos resultados com gestão, né? Então, assim, não foi isso que você me perguntou, mas você me permitiu conversar. Depois teve a greve do Ceará. O governador do Ceará, o Camilo, me ligou, inclusive, 2 vezes. Eu relatei toda a minha experiência, passei todo o meu know-how para que ele pudesse fazer essa administração da melhor forma possível. Acho que a sua pergunta entra numa outra vertente da questão, né? O Ceará conseguiu fazer bem feito e assim por diante. Eu não tenho todas as informações do Ceará para lhe dar uma resposta com precisão, mas, pelo menos, até onde eu acompanhei a negociação, eles foram firmes, né? Não sei se depois teve mudança, porque você não pode ter tolerância com um ato desse, que é criminoso, como você disse. Quer dizer, a nossa Constituição é clara, o Supremo já decidiu, inclusive depois da greve do Espírito Santo, mais uma vez, que o funcionário público que usa arma não pode fazer greve. E isso é um fortalecimento das instituições democráticas, não Então, assim, a ação do governo federal na greve do Ceará foi correta? Claro que não. Assim, não preciso tergiversar com você. Ela, na verdade, ela vem nesse condão desde a greve do Espírito Santo. Na greve do Espírito Santo, essa mesma turma que está no governo hoje apoiou a greve do Espírito Santo, né? Quando começou a morrer muita gente aqui no Espírito Santo, eles tiraram o corpo fora, da mesma forma como apoiaram a paralisação dos caminhoneiros, depois também tergiversaram, né? Então, assim, isso é um movimento perigoso para a sociedade brasileira. Assim.
Estou te respondendo objetivamente, né? Para o Estado de Direito Democrático. Assim. Isso é uma coisa... O ex-ministro Jobim tratou desse assunto ontem ou antes de ontem no Valor Econômico. Né? Achei que fez uma condução bem feita, ele que foi, inclusive, ministro do Supremo e ministro da Defesa, né? Ministro da Defesa do nosso país. Então, vale a pena ler a matéria dele no Valor, acho que foi ontem. Então, assim, eu acho que a condução é uma condução política perigosa, né? Eu acho que ruim para o país, né? O que nós precisamos é que as forças policiais elas sejam administradas com os fundamentos das polícias militares, que é a disciplina e a hierarquia, né? Então, isso é muito importante. E que a lei seja cumprida, que a Constituição seja cumprida, que funcionário público que usa arma não possa fazer greve. A forma dele negociar é o diálogo, são outros caminhos que não a paralisação de atividades que, na verdade, dialoga com a coisa que eu falei na época, dialoga com a chantagem da sociedade. É quase que sequestrar a liberdade da sociedade e pedir resgate. Foi a expressão que eu usei, né, no momento que eu saí do centro cirúrgico. Quer dizer, e a gente precisa reagir a isso. E o que está em jogo é o que você falou. O que está em jogo é a estabilidade das instituições democráticas do país num ato como esse. Mas, infelizmente, nós estamos aí dentro de um surto de populismo e as polícias militares estão sendo usadas como parte de uma base de um projeto político no país, infelizmente, mas precisamos tomar uma vacina e ter cuidado com isso, porque isso pode ter um efeito bumerangue, inclusive, contra até os que estão se aproveitando desse tema nos últimos tempos no país. Perfeito. Excelente pergunta, João. Muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado você. Obrigado, João. Inclusive, era uma das perguntas que eu mais queria fazer, era a questão da greve militar, que acho que é um dos grandes cases da nossa história recente, sobre manter-se firme num momento de pressão muito grande. Governador, eu sei que a gente está caminhando para o final aqui a nível de horário. Tem duas perguntas, eu vou pedir para os dois fazerem juntos, e aí se dá uma resposta meio mix aí, um pouco de cada um. As duas pessoas que tem para perguntar é o Renan e o Pedro Montes. Então, primeiro o Renan, depois o Pedro, fazem suas perguntas, e aí fica com o governador o malabarismo de responder as duas. Então, tem que fazer pergunta fácil, hein? Difícil, porque minha pergunta é um pouco difícil. Bom dia, governador. Bom dia, Renan. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta que é complicada para fazer assim no final, mas, enfim, isso foi meio que transversado ao longo do tempo. Só para contextualizar, eu já venho trabalhando com política aí desde 2018. Atualmente estou até com o Pedro nessa luta. Mas a gente vê um grande problema, né, na sociedade atual, essa polarização política, e a gente vê quase que uma epidemia de ódio, tanto em redes sociais, que são basicamente o novo meio onde as pessoas destilam ódio e ressentimento. A gente tem uma sociedade que está bem nessa linha. A minha pergunta é mais em termos de perspectiva. Você vê alguma perspectiva de isso mudar? E como mudar? Porque a gente vê a ascensão desses governos mais populistas, como o Trump nos Estados Unidos, como o Bolsonaro aqui, como o Movimento 5 Estrelas na Itália. E você vê alguma perspectiva de como isso mudar? Porque os caras, eles estão na linha deles, né? Eles estão em uma situação onde eles meio que dominam essas redes sociais. Com robô, sem robô, enfim, a discussão não é exatamente essa, mas eles estão, de certa forma, ganhando nesse terreno. Então, como a gente chegar junto aí e conseguir botar uma mensagem mais pacificadora nesse meio? Você vê uma possibilidade e como você vê isso? Ok. Pedro vai perguntar primeiro ou eu respondo? Acho que o Pedro pergunta e a gente tenta juntar a resposta, fica mais rápido.
otimizado. Pedro Montes. Olá, tudo bem? Bom dia para todo mundo. É um prazer falar com o senhor, governador Paulo. Obrigado pelo convite, Pedro. Só para me apresentar aqui rapidamente, sou advogado e sou líder do movimento Acredito no município do Rio de Janeiro. Na verdade, eu tenho duas perguntas, mas vai ser bem rápido. Uma mais ampla e uma mais específica, que é rapidinho. A mais ampla é porque você estava falando de Kissinger, o que evoca assim, uma análise mais macro do mundo e também do próprio Brasil, né? Então, você estava também falando que o Brasil é o eterno país do futuro. O que eu queria perguntar é o seguinte: como que você acha que o Brasil está caminhando? A gente está num cenário que, na melhor das análises, o bônus demográfico do Brasil vai até 2040. A gente também, a população também vai parar de crescer nessa década, por volta de 2045, alguma coisa assim. A gente está com um quadro muito complicado das finanças nacionais. Então, eu queria te perguntar, você também falou de industrialização, de cadeia global de valor, ainda que a gente tenha o exemplo da Embraer, mas muitos autores dizem que o Brasil está perdendo um pouco o passo nesse assunto. Então, eu queria te perguntar qual que você acha que deve ser o modelo de desenvolvimento brasileiro e como é que a gente faz para reverter esse quadro que não é que o mundo impõe para o Brasil, mas que também o Brasil tem uma parcela de culpa muito grande por não ter feito o dever de casa, né? E o que eu ia te perguntar, a pergunta mais específica é o seguinte: como é que você vê a relação das gerações um pouco mais antigas do que a nossa, em termos de política? Qual que você acha que é a relação dos partidos com os movimentos de renovação, com essa nova geração que está vindo aí? Você acha que é mais no sentido de ceder espaço ou é mais no sentido de assessoramento ou de integração? Como é que você está vendo isso dentro dos partidos e as discussões que estão acontecendo nesse sentido? Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, governador. Só pergunta fácil. Ó. Vocês dois estão propondo que a gente faça mais 3 encontros desses, né? Mas olha, Renan, primeiro, assim, isso vai ser superado? Como mudar essa situação? Então, assim, a minha experiência mostra que isso vai ser superado, né? A política são ciclos, né? Um grupo político se fortalece, daqui a pouco perde capital político, perde legitimidade e assim por diante. Então, são ciclos. Vai ser superado? Te respondo fácil, vai. Você vê o fenômeno que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Assim, um enfraquecimento do presidente como ninguém imaginava. Assim, eu converso com muita gente que tem fortes relações e informações dos Estados Unidos. Até poucos meses atrás, ninguém esperava isso. Muito pelo contrário, esperavam uma reeleição até tranquila do Trump. Hoje ele está caminhando para o enfraquecimento, correndo aí agora um sério risco de perder a reeleição, o que não é muito comum na tradição americana. Então, assim, são ciclos, vou voltar a dizer, né? Quem acha que entra na política e vai se eternizar, esquece. Na democracia não é assim, né? Qualquer projeto, com o tempo, tem fadiga de material, né? Expressão da física, mas que serve muito para a política, né? Então, esse ciclo vai sendo vencido, né? A presença nas redes, eu acho que nós temos que ter presença nas redes. Quer dizer, vamos tirar a discussão de robôs disso, né? As postagens desse pensamento político estão ganhando mais apoio do que as nossas. Agora, daqui a pouco não, né? O importante é a gente ter presença e a nossa ideia está clara para a sociedade, né? Muitas vezes nós temos boas ideias e pouca capacidade de diálogo para ir direto, que eu chamo assim de um fio terra, para chegar na vida das pessoas. Dona Maria, que está lá na Mangueira, né? Entender o que nós estamos falando, precisa entender. Assim, precisa, quer dizer, está lá no Complexo do Alemão, precisa entender o que nós estamos falando, né? Isso que é importante, assim. Mas eu acho que, eu estou te respondendo direto, isso vai passar e pode ser que isso esteja passando, né? Sim.
Pode ser que isso esteja passando, esse ciclo populista no mundo, né, que chegou no Brasil, pode ser que isso esteja passando. Evidentemente, passará mais rápido se a gente for mais claro e mais direto com a população. Não sei se lhe respondi tão bem assim. O Pedro me pede aí uma dissertação muito grande. Assim. O que eu acho que o país tem que fazer? O país tem que ter uma agenda, direto. Assim. Qual é o potencial que nós temos com a Amazônia? Né? Como é que faz para... Hoje eu publiquei um artigo sobre isso, depois eu mando para vocês. Eu mando para o Pedro distribui para vocês. Como é que faz para a gente preservar essa floresta em pé, que é um ativo? Né? A floresta em pé ela produz serviços ambientais, produz serviços no solo, produz serviços para o regime de chuva do Brasil, que permite esse agro forte, né? esse agro com 2 safras e assim por diante. Quer dizer, como é que a gente faz isso? Né? Nós precisamos ter proposta. Como é que a gente remonta esse sistema tributário brasileiro? Né? Que é muito ruim o sistema tributário brasileiro em todos os sentidos, né? No sentido do consumidor, no sentido do investidor. Quer dizer, nós precisamos ter uma proposta para o Brasil. Como é que a gente integra o Brasil às cadeias globais de suprimento? Né? Como é que a gente faz essa integração do nosso país? Quer dizer, então, assim, esse é o debate. Nós precisamos ter um rumo. A outra parte da pergunta é se os mais antigos da política vão dar lugar para os mais jovens. Não, os mais jovens é que vão tomar esse lugar. E assim a luta política. É muito raro uma pessoa como eu que, tendo possibilidade de disputar as eleições, não disputa. Né? Assim, 2010, eu estava terminando o mandato, o governador mais bem avaliado do país, eu decidi não disputar a eleição. Né? Todo mundo querendo que eu fosse candidato ao Senado, eu estava terminando o 2º mandato de governador. Eu, naquela época, não falava para ninguém, achava que o meu ciclo político já estava chegando ao final. Né? Eu sempre tive muita preocupação em como terminar um ciclo de vida assim, profissional, que eu sempre via a minha atividade como uma atividade profissional. Então, assim, é muito raro isso, né? Você ter ali na mão, ao alcance da mão, um mandato e não disputar. Quer dizer, a disputa normalmente é ali mesmo. Você vai abrindo o seu espaço nas opiniões, não é isso aqui não é violência, isso aqui é só uma maneira de falar, nas opiniões, no pensamento, conquistando a sociedade e assim. Agora, tem um sentido de renovação na sociedade. Ele teve muito presente em 2018. Como é que ele vai estar agora em 2020? Ninguém sabe. Isso aí é tudo engenheiro de obra pronta. Depois que passar é que a gente vai ter análise boa para fazer. Né? Como é que vai estar em 2022? Não sei. Né? Tem sinais. A renovação produziu um quadro, tem que saber o que esse quadro entrega. Né? A renovação de 2018 ela foi muito heterogênea. Né? Ela colocou lá um Felipe Rigoni, que tem uma belíssima formação, né? E por coincidência capixaba, né? Então, uma coisa muito boa, né? E colocou gente que veio com carimbo de renovação, gente vazia, sem conteúdo, sem conhecer setor público, com dificuldade de fazer um ó sentado na praia, na areia da praia. Então, assim, tem de tudo, né? Mas quando chegar ao final desse ciclo, o cidadão, o eleitor, ele vai precificar isso aí, quer dizer, e aí vai ter um outro sinal, que pode ser, inclusive, uma mistura de renovação com experiência. Né? Misturar as duas coisas, porque a inexperiência desse tempo está custando muito caro ao brasileiro. Né? Eu acho que ele vai precificando isso, mas são tendências que a gente normalmente percebe muito mais a posteriori, depois que a obra está pronta, né? Por isso que eu brinquei do engenheiro de obra pronta, do que anterior. Você vai prestando atenção e vendo. Mas, assim, eu acho que tem um espaço danado para os jovens preparados, né? Preparados, inclusive, para a operação política. A operação política é você conversar. Você está numa Assembleia Legislativa, você tem que conversar com seus colegas. Né? Eu não vou ter tempo de falar isso, mas é muito curioso quando eu cheguei na Assembleia Legislativa. Foi o primeiro mandato eletivo que eu exerci.
né? Tinha muitos políticos muito experientes, muitos antigos. Eu era um menino, né? Saindo do movimento estudantil, saindo de uma primeira atividade empresarial, e virei deputado estadual, quer dizer, mas bati cabeça lá no início, depois aprendi que não adianta, assim, precisava conversar com aqueles outros líderes que tinham sido colocados lá da mesma forma que eu, né? Muitas vezes eles não tinham curso universitário, mas tinha a universidade da vida do lado deles, um aprendizado de vida que você tinha que ver o valor deles e ver como é que você costurava projetos em favor das ideias que você tem. Então, sim, é um treinamento aí que você vai aprendendo. Então, eu acredito muito aí no processo de renovação política do país, mas eu acredito nisso. Eu acho que as pessoas não precisam ser doutoras, pós-doc, nada disso, mas as pessoas precisam ter curiosidade, aprender as coisas, procurar quem sabe, se assessorar, né? Complementar o conhecimento que tem, como eu disse anteriormente. Então, assim, sucesso para vocês, sucesso, Pedro, e foi um prazer aí bater um papo com vocês. Nós que agradecemos, governador. Certamente falo aqui em nome de todos. Foi excelente o papo, a gente gravou, como tinha comentado com a Vivian, a gente vai depois da editar para cortar, mas também te mando o vídeo, porque muito do que foi conversado aqui vai interessar a muita gente. Muito obrigado pelo tempo, pela experiência e pela vida pública. Obrigado. Um abraço a vocês, hein? Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.